Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Vem cá os pequeninos para a gente orar por eles, em nome de Jesus. Cadê os pequeninos? Já veio todo mundo? E agora? Levante suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos a vida desses pequeninos no teu altar. Senhor, que tu ministra o coração deles. Fala poderosamente. Usa a tua serva que vai ministrar sobre eles. Que eles venham trazer uma palavra dos céus, uma palavra rema, uma palavra que a mesma unção, autoridade e poder que estiver aqui esteja sobre aquela sala e que tu venha falar poderosamente ao coração deles. É o que te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Amém. Salmo capítulo 37, versículo 5. Por favor, coloca para nós aí, Rafa. Salmo 37, 5. Eu amo o capítulo 37 de Salmos, porque é uma sequência de palavras tremendas, mas hoje eu quero focar nessa palavra. Eu não sei se quem está aqui já ouviu essa palavra, eu já preguei uma vez aqui na igreja, mas eu senti muito forte no meu coração trazer essa palavra, que o Senhor ministrou sobre a minha vida hoje, e fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o quê? E o quê? E o mais, aqui fala e ele o fará, né? Eu gosto muito da versão, e o mais ele fará. Então, querido, a palavra de Deus fala que entrega o teu caminho, confia nele, e o que acontecerá? Como consequência, o mais ele fará sobre nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor, eis a tua palavra nessa noite. Pai, ministre em nossos corações. Nós já te louvamos, Senhor. Entregamos nossa vida, nosso coração no teu altar. Mas nessa noite, Pai, nós queremos sair daqui ouvindo a tua voz. Deus, queremos ouvir a tua voz. Que a tua voz venha falar poderosamente aos nossos corações. Como o irmão Cristiano falou, Pai, que não seja eu a falar, que não seja a minha pessoa, Senhor, a minha sabedoria, a minha eloquência, Senhor, não, mas que seja o poder do teu Espírito Santo trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, cura para nossa alma, Senhor, ministra em nós. Precisamos da tua presença, precisamos desse fogo que queima, que purifica, que renova, que aviva nossas almas. Fala conosco hoje, Deus, que te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém, amados? Eu quero dar um saudar os irmãos que estão vendo online aqui. Está aqui o irmão Cristiano Freitas, é tu, Cristiano? Está a irmã Vitória. Por que a Vitória não veio? Vitória, eu vou te pegar, menina. Está a irmã aqui, Rosângela também. Eu vi a Vitória. Trindade também estava aqui. Mas que bênção, os irmãos que estão lá, que o Senhor te abençoe e possa falar ao seu coração. Querido, a palavra de Deus fala o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor. Querido, se existe uma palavra dentro da Bíblia com a promessa poderosa e muito conhecida dos crentes, é essa, né? Ela está junto com o Senhor, meu pastor, e todo mundo conhece ela. Diz também Salmo 91. Recita Salmo 91 aí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Querido, e dentre elas, essa eu diria que é uma das mais conhecidas, que é o quê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele continua: agrada-te do Senhor, e ele o quê? Ele realizará o desejo do seu coração, e por aí vai. Ele fala sobressair, fará sobressair tua justiça como a luz, e por aí vai. É uma promessa maravilhosa, querido. Mas a realidade é o quê? Que tem muita gente que recita essas palavras, todas essas que nós falamos, Salmo 23, Salmo 91, outras, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí a questão é que muita gente recita essa palavra, que o tudo ele fará, porém, apesar de nós recitarmos, deixa colocado lá, o Rafa, que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e todo o mais ele fará. Só que muitas vezes o todo mais, ele não acontece. E por que ele não acontece? Porque a chave do sucesso ou do fracasso dessa promessa, ela está no início do versículo, que é o quê? Entregar o teu caminho. Querido,
Toda promessa, ela é um processo. Fala para o seu irmão assim, toda promessa passa por um processo. Clóvis, toda promessa de Deus, Yasmin, toda promessa de Deus sobre a tua vida, ela passa por um processo, viu, Nicolas? Toda promessa de Deus tem um processo. E nesse aqui diz que quando eu entrego os meus caminhos ao Senhor, todo mais Ele fará. Mas a questão é, o que é entregar o caminho, querido? Se eu fosse fazer uma enquete aqui sobre o que é entregar o caminho, muitos falariam muitas coisas, porque quando falamos de caminho, falamos o quê? Falamos de maneira de andar. Quando eu falo de caminho, eu falo de como eu ando. Eu falo também, quando eu falo entrego o meu caminho, eu estou falando de estilo de vida. O meu estilo de vida fala do meu caminho. Por exemplo, alguém que tem um estilo de vida glutão, come muita gordura, picanha, X. Ele está com um caminho do quê? Um caminho de obesidade. Eu reconheço o caminho dele pelo caminho. Por exemplo, eu vou na casa da irmã Rita e eu como aquela pizza deliciosa, eu como toda a forma dela. Misericórdia, é bom demais. Mas não é porque é bom que a gente tem que se atacar, né, querido? Então, uma pessoa que ela tem um estilo de vida que come demais, ela tem o destino o quê? Da obesidade, aquele negócio lá, meu Deus, da glicose alta, como é que é? Da diabetes, que tia terrível. E principalmente quando eu falo de caminho, eu falo o quê? Eu falo de escolhas, querido. Quando fala toda vez que a palavra de Deus ela vai falar sobre caminho, ela está falando das escolhas que vão determinar o caminho pelo qual eu e você vamos trilhar a nossa vida, querido. Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos mostra que existe o quê? Apenas 2 caminhos. Mateus 7, querido, abre para nós aí, Rafa. Mateus 7,13, ela nos aponta que existe apenas 2 caminhos. O mundo fala o quê? Que todos os caminhos levam... É mentira essa palavra? Não é, querido. Pior que não é. Todos os caminhos levam a Deus, porém nem todos levam para a salvação em Deus. Por exemplo, alguém que anda no caminho do espiritismo, da bruxaria, da feitiçaria, e por aí vai. Esse caminho vai levar ele a Deus? Vai, porque a palavra de Deus fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porém, o caminho dele é caminho de condenação. Não é um caminho de salvação. Por isso que a palavra de Deus fala sobre 2 caminhos. Vamos ver lá, para não ficar na minha palavra. 7,13. Entrai pela porta estreita. Porque o quê? Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para onde? Perdição. E muitos são os que escolhem. Muitos são os que entram por esse caminho. Em outras versões vai ter que escolhem esse caminho. E no 14 fala, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva a vida. Próximo, meu querido. Acorda aí, Rafa. Porque estreita é a porta e porque... Não. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos são o quê? Aqui a encontram, querido. Olha só, a palavra de Deus fala sobre 2 caminhos. Ele fala que o primeiro é o quê? É bem espaçoso. Logo, cabe muita gente nele. A porta é larga, bem grande. Dá para ver de longe a porta. Longe. Por exemplo, eu moro lá em Alvorada, mas de Alvorada eu consigo ver aquela bandeira grandona lá da Fiergues. É Fiergues, né? É Fiergues que tem ali em Porto Alegre? Eu acho que é. Eu vejo de longe, porque é grande a bandeira. Da mesma forma, a palavra de Deus fala o seguinte, que larga é a porta, ela é bem grande, todo mundo consegue ver, e uma multidão vai escolher passar por ela. E já o segundo caminho, cuja é apertado, o espaço é apertado, o caminho é difícil, a porta é estreita, pequena, apertada, e poucos são o quê? Que a encontram. Então o que acontece? A Bíblia nos mostra 2 caminhos. Um caminho que é espaçoso, ele encontra todo mundo. Todo mundo se encontra lá. É todo mundo de mão dada. Somos corpo, e assim bem ajustado, indo para o caminho de condenação. Por quê? Porque muitos vão passar por ali. É fácil encontrar. Na verdade, quando você se perde, você já está nesse caminho espaçoso, querido. Dessa porta larga.
Mas a palavra de Deus fala o seguinte, que como era a nossa forma de caminhar antes de Jesus? Antes de andar de Jesus, como é que era meu caminho? Caminho fala de escolha, caminho fala de estilo de vida, fala de maneira de viver. Em Efésios 2, 1, abre para nós lá, Rafa. Efésios capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó. E que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. E ele fala assim, ó, em que outro tempo nós andávamos, segundo o quê? O curso deste mundo, que agora opera nos filhos da desobediência. E ele fala assim, ó, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, inimigos de Deus. Então veja só, eu e você antes andava como? Segundo o caminho desse mundo. Segundo o caminho proposto pelo mundo. E quais são os caminhos desse mundo, querido? Eu poderia dizer vários exemplos. Eu andava, todos nós andávamos. A palavra fala, olha, todos nós andávamos, sem exceção. Por exemplo, quando se falava sobre namoro, a gente falava o seguinte, eu me relaciono com quem eu quiser. O mundo fala o seguinte, poxa, quem é que casou com o primeiro namoro que teve? Primeiro namoro casou. Quem teve aqui? Olha só que legal. Isso é legal. Ó, que bacana. Quem mais? Clóvis, não? Não foi o primeiro? Também não fui. Mas, querido, olha só que maravilhoso. Você casar com a primeira pessoa que você se relacionou. Maravilhoso. Mas o mundo olha para isso e fala assim, você é um trouxa. Você é um trouxa. Você vai casar com a única... Que experiência de vida você vai ter? Como se tiver vários relacionamentos, fosse acumular experiências. Por exemplo, quem aqui, infelizmente, teve várias experiências de relacionamento antes de casar, ela, quando vai falar de experiência, eu não digo que é experiência, eu digo que é o quê? Que são traumas. Porque, por exemplo, se a irmã Ana teve um primeiro relacionamento que ela amava muito essa pessoa, só que essa pessoa enganava ela, dizia que ia para o trabalho, chegava à tarde, mas na verdade ela saía para festas, saía para os bailões. Então, toda vez que ela fosse relacionar com outra pessoa, ela vai ter desconfiança. Por quê? Porque o namoro dela trouxe o quê? Trouxe experiência, na verdade trouxe trauma. Decepção. Ou se a pessoa teve um relacionamento abusivo, onde o namorado ou a namorada, porque, irmãos, a gente fala muito que as mulheres sofrem por abuso dos homens, né? Mas também tem muita mulher que abusa do marido, dos namoros, hein? Dos relacionamentos. Tem homem que sofre, querido. Sofre na mão de mulher. Mas a questão é, aí você vem num relacionamento abusivo, que ele te agredia, ele te machucava e te feria. Quando você vai se relacionar com a próxima pessoa, você vai o quê? Você vai com essa carga de experiência que o mundo diz, mas que eu digo que é o quê? Trauma e ferida. Aí vamos supor que você passou por 10 namoros, 15 relacionamentos, 20 traumas. Quando você encontrar o príncipe de Deus, talvez ele até seja um príncipe de Deus para a sua vida. Mas você, para ele, vai ser, sabe o quê? Vai ser uma mulher ferida, doente e machucada. Aí o cara é um cara fiel, é um cara amoroso, ou no caso a mulher é uma mulher fiel, uma mulher amorosa, mas por causa das decepções que ele teve, ele é uma pessoa extremamente ferida e vai trazer sérios problemas desse relacionamento. Por quê? Porque o mundo ensinou que namoro tem que ter um monte. Fidelidade, por exemplo. Ser fiel a quem você ama, isso é loucura, é bobagem. O importante é ser feliz. Se você não está feliz no teu relacionamento hoje, encontra outra pessoa que vai te fazer feliz. Mentira? Ah, capaz. É só uma mentirinha branca, não faz mal a ninguém. E acontece, tudo isso vai virando o quê? Um estilo de vida. Por quê? Porque antes nós andávamos como? Segundo o desejo da minha carne. Eu fazia vontade, o que me dava na telha, eu fazia vontade dos pensamentos. Doa quem doer. Nós éramos inimigos de Deus. Era o caminho que nós andávamos, querido. Todos nós andávamos. Não era apenas alguns, não era só os que estão no presídio, não só os que estão nos prostíbulos. Todos nós andávamos nesse caminho perdido. Por quê? Porque era o único caminho que eu conhecia. Eu não conhecia outro caminho, Nicolas. Eu não conhecia outro caminho, Josi. Mas o que acontece? Aí, de repente, no decorrer do tempo, alguém me apresenta um novo caminho. Por que eu digo novo? Porque qualquer caminho que foi apresentado antes é o mesmo. Só muda a roupa. Só muda a roupagem.
Só sabe quem andou. Quem aqui já andou por várias experiências religiosas até ter encontro com Jesus? Quem aqui? Já passou por catolicismo, espiritismo, macumbarismo e por aí vai. Quem aqui já passou? Eu passei, querido. Eu andei. Era macumbeiro. Macumbeiro. Eu ia para as esquinas da... Eu passo hoje nas esquinas, lá na minha casa, em Alvorada, tem uma rotatória gigantesca assim na rua. Rapaz, que eles fazem um culto ali, até para fazer um culto da igreja ali, de tão grande que é o círculo. Toda vez que eu passo lá, tá lá umas 20 pessoas fazendo o batuque deles lá. Querido, eu andava nessa ignorância. Eu fazia batuque nas esquinas, ia para cachoeiras da vida, cemitério. Eu não lembro se eu cheguei em cemitério, mas já fui em um monte de lugar. Mas, meu querido, mas por que é o único caminho que eu conhecia, querido? Até que um dia eu conheci um caminho melhor. Até que um dia alguém veio e disse assim, olha, querido, você está procurando alegria, você está procurando paz em muitos caminhos. Mas alguém falou assim, ó, Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém entra pela porta estreita se não for por ele, querido. Aí antes eu só conhecia o único caminho que o mundo me ensinou. Não mexe comigo que eu sou terrível, bateu, levou. Porque eu aprendi assim, eu andava dessa forma. Mas o que acontece? Aí um dia eu tive um encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus me libertou. Ela começou a trazer algo diferente dentro de mim. Eu comecei a me relacionar com Deus. Por exemplo, a irmã Cláudia está andando um pouco de tempo com a gente aqui, né? Tu tem começado a sentir coisas diferentes que você nunca sentiu? Deus, a gente falava assim, eu digo muito isso, que quando eu me converti, as pessoas falavam assim, ai, Deus falou comigo, eu não entendia. Eu falei, meu Deus, como é que é Deus falar contigo? Não, porque Deus falou comigo, eu já estava na igreja há alguns meses, mas eu ficava imaginando um anjo dos céus descendo e falando assim, filho amado, o Senhor manda te dizer. E isso nunca acontecia, eu não entendia, até que eu comecei a ouvir a voz de Deus. Comecei a ouvir através da palavra, comecei a ouvir pensamentos e sentimentos que vinham dos céus ao meu coração. E aí eu comecei a entender o que era Deus falar. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a falar contigo. Ele começa a mudar teu estilo de vida, a sua maneira de andar. Querido, eu como bom carioca, cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Carioca, ele se sauda assim, ó. Clóvis deve conhecer muito carioca nessas viagens, né? Como é que o carioca se sauda? Ele fala assim, seu filho de não sei o quê, mas vai tomar naquele lugar. Aí quando tu vê os dois, você pensa que os dois vão brigar, não, os dois se abraçam e se beijam, eles estavam se saudando. Normal, natural. Palavrão, palavras torpes era normal na minha vida. Eu cresci com amigos evangélicos que viviam me xingando porque eu falava palavrão. E aí quando eu tive um encontro com Jesus, em nenhum momento eu falei assim, ó, eu tenho que parar de falar palavrão. Não. Mas o Espírito Santo mudou ao ponto que as pessoas que eram amigas minhas que não iam na igreja, falaram assim, pá, Vitor, tu tá diferente. E eu não entendia por que não, tu tá diferente. Sua maneira de andar está diferente, sua modo de falar está diferente. Que nem quando Pedro estava lá com Jesus preso, e as pessoas chegavam e falavam assim, não, tu andava com ele. E ele, não, eu não andava. E ele falou, não, o teu jeito de falar, o teu jeito de portar é como ele. Por quê? Porque quando o Espírito Santo começa a habitar, ele começa a mudar você, querido. Ele muda a sua forma de pensar, ele muda as suas escolhas, ele muda os seus caminhos, querido. E aí, Coríntios 4:4 fala assim, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, antes a nossa mente era fechada. O nosso entendimento era bloqueado, a gente ouvia as coisas de Deus e não entendia, mas de repente, alguém começou a compartilhar a palavra de Deus, e como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós começamos a ouvir a palavra, e ela começou a mudar meu interior, o Espírito Santo começou a transformar a minha vida, e aí a palavra de Deus fala assim, que todo aquele que o receberam, todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhe o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí em algum momento, como está em Romanos 10:9, se confessares com a tua boca e com o teu coração que Jesus é o Senhor, você se torna a nova criatura, você nasce de novo. E aí o que acontece? Ao entregar a sua vida a Jesus, você começa a andar em um novo caminho. E aí somente aí, querido, você começa a perceber que existia 2 caminhos e você não sabia. Porque até então, tu não percebe, querido, 2 caminhos.
Você percebe que todo mundo está andando no mesmo caminho. E que é verdade. Tu quer ver um exemplo? Quando você estava no mundo, antes de entregar sua vida para Jesus, você achava que os crentes eram o quê? ETs. É verdade, querido. Tu via crente e tu fala assim, não, esse povo é um povo diferente. Hoje, talvez um pouco menos, né? Porque o evangelho começou a se popularizar e tal. Mas antigamente, querido, você via um crente e você falava, não, esse cara é diferente. Por quê? Porque ele é crente. Ele não anda do mesmo jeito que eu ando, ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto, ele não fala das mesmas coisas que eu falo. Então o que acontece? Eu via que o crente é diferente, mas eu achava que eu estava em um único caminho. Só que quando eu entrego a vida para Jesus, os meus olhos espirituais se abrem e eu começo a entender que existem dois caminhos. Um largo, onde muitos escolhem passar por ele, e um estreito, de difícil acesso, e que poucos passam por ali. E só a partir daqui é que podemos compreender, querido. Desculpa. Só a partir dali a gente começa a entender a promessa de Salmo 37. Que dizia assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor. Querido, você só pode entregar teu caminho ao Senhor quando você entende que existem dois caminhos. Antes não tem como. Aí por isso que muitas pessoas até professam essa palavra. Entrega teu caminho, o Senhor confia nele. E o mais ele fala, querido, se o teu caminho não foi entregue ao Senhor, querido, se você não está andando no caminho do Senhor, se você não decidiu andar no caminho que é difícil, querido, a palavra fala que o caminho é difícil. O caminho é complicado. Por quê? Porque o caminho, ele vai decidir o quê? Que eu faça o quê? Que eu abra mão de coisas. Nesse caminho eu vou ter que negar a mim mesmo. Esse caminho é um caminho que eu vou ter que abrir mão de coisas que para mim é importante, mas para que eu permaneça nesse caminho, eu vou ter que abandonar. Não tem como levar. Tu imagina, querido, a palavra de Deus fala, lembrai-vos da mulher de Jó. Mas quando Jesus fala disso, ele fala num contexto dos últimos dias. Ele fala, olha, lembra lá na época de Noé? Comiam, casavam-se, davam-se casamento até que veio as águas do dilúvio. E somente 8 pessoas se salvaram. E ele fala, semelhantemente, em Sodoma e Gomorra, as pessoas comiam, casavam e davam-se casamento até que veio os fogo do céu. E aí a palavra de Deus fala que Ló, suas filhas e sua mulher, foi pedido, o anjo foi lá, olha só. O anjo foi lá, semelhante ao arrebatamento que os anjos nos arrebatará, antes que o fogo consuma a terra. O anjo foi lá tirar Jó, a sua família, ele falou assim, ó, chama seus genros. Falou assim, vai lá e chama. E diz a palavra que Ló ficou se demorando. Ló ficou se demorando. Por quê? Eu não sei, talvez ele ficou tentando convencer os seus genros que aquele caminho que eles estavam era um caminho de perdição. Talvez eles falavam, não, você está louco, cara. Esse caminho é bom, a porta é larga, o caminho é... todo mundo vai passar, não precisa disso. E Ló falava, não, cara, está vindo fogo do céu e vai consumir essa terra. Vocês precisam vir comigo. Mas para ele, a mensagem da cruz é o quê? É loucura. Querido, quando você vai compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que estão no caminho largo, que estão passando pela porta larga, o evangelho é loucura. Mas para nós que cremos é o quê? É o poder de Deus. E eu imagino que Ló ficou tentando convencer, cara, vai vir fogo e os anjos lá, vambora, Ló. Tá chegando o tempo, vambora, Ló. Até que chegou um tempo que falou assim, ó, Ló, vem quem está contigo. E aí foi quem? Foi as filhas e foi a esposa. A esposa foi no início? Foi. A esposa veio. Só que quando a esposa estava saindo da cidade, diz a palavra aqui o quê? Que a saudade do caminho antigo, a saudade das portas largas e do caminho antigo fez o quê? Era olhar para trás. E querido, vai ter gente que vai estar no caminho de Jesus. Vai estar no caminho estreito, no caminho difícil, mas olhando para trás, onde o caminho era fácil. Querido, andar com Jesus é maravilhoso, porque quando eu ando com Jesus, eu tenho a presença dele sobre a minha vida. Eu escuto a voz dele, eu sinto a sua presença, eu sinto a sua glória, o seu fogo. Querido, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não quer mais estar, porque a presença do Senhor é muito melhor. Só que tem pessoas que estão andando no caminho do Senhor, mas ainda sente falta do caminho antigo.
e faz o quê? Não consegue abrir mão. Não consegue negar a si mesmo. Mas entregar o teu caminho é uma escolha. E como eu disse, muita gente recita, entrega teu caminho ao Senhor, e tudo mais Ele fará, mas o tudo mais não acontece. E isso ocorre por quê? Porque para que a promessa contida nesse versículo, ela venha se tornar algo real, é necessário passar pelo segundo processo que está contido nela. O Senhor, Ele terá um caminho melhor, querido. Quando decidimos entregar nossos caminhos, nossos sonhos, nossos projetos, nossas lutas, achamos que o tudo mais do Senhor será como? Da maneira que eu idealizo. E esse é o problema. Porque quando a gente entrega para o Senhor, a gente entrega determinando, eu vou entregar esse sonho assim, e vai acontecer assim, eu vou orar, aí Deus vai vir, e vai acontecer assim, esse projeto aqui desse novo trabalho, eu vou fazer assim, o trabalho vai bombar, vai acontecer, e às vezes não vai acontecer como eu imagino. Por quê? Porque Isaías 55:8 fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Por quê? Porque assim como os céus são mais altos, os céus, do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E aí que está o problema, querido. Porque nós entregamos nossa vida, nosso estilo de vida, nossa maneira de pensar ao Senhor, porém, queremos continuar o quê? No caminho que a gente acha que é certo. E aí entra no caso da mulher de Ló, que ela entregou o seu caminho ao Senhor, ouviu a voz do anjo do Senhor, falou, vem, vem, sai daí e vem, para onde eu estou te levando. Ela começou a andar no caminho estreito, mas as coisas não foram como ela queria. Ela queria levar a cozinha dela, que era nova. Senhor, recém coloquei uma cozinha nova. Meu Deus, tinha uma lavadora meu sonho era ter uma lavadora de louça, ficou lá na casa. As vizinhas, nossa, era tão difícil me relacionar. Agora que eu estou tendo uma amiga naquela cidade, eu vou ter que ir embora. Eu fico imaginando a mulher de Ló, pensando nas coisas que ela estava perdendo, mas ela não estava olhando para aquilo que ela estava ganhando, querido. E o fato dela focar naquilo que ela achava certo, fez ela perder aquilo que era melhor. E o que aconteceu com ela? O que aconteceu com a mulher de Ló, Cláudio, tu sabe? Diz a palavra de Deus que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Porque ela olhou para trás. Quer ver? Isso acontece com o homem de Deus, querido. Jonas, grande homem de Deus, profeta do Senhor. O Senhor chegou para Jonas e falou assim, Jonas, vai para Nínive que eu quero que você anuncie salvação, perdão, cura para aquele povo. Jonas odiava o povo de Nínive porque era um povo mau, era um povo ruim, mas Deus queria que levasse uma mensagem de arrependimento. Diz a palavra que Jonas sabia a direção, o caminho que ele deveria seguir, mas ele escolheu fugir do caminho de Deus. E porque Jonas fugiu do caminho de Deus, para onde ele foi? Ele foi para um barco, uma tempestade veio, foi jogado do barco para o fundo do mar ele foi do fundo do peixe. Por quê? Porque ele decidiu seguir o caminho que ele achava melhor, e não o caminho que Deus tinha para ele. Querido, o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos andar, mas quem decide andar nele sou eu e você, querido. Deus, Ele vai mostrar o caminho. Deus vai mostrar a direção, mas quem vai decidir andar no caminho estreito, caminho apertado, de difícil acesso, mas que leva à salvação, sou eu, querido. Segundo, eu preciso aprender a confiar no caminho de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Querido, entregamos o caminho a Deus. A gente se submete à direção dele, a gente fala, tá bom, Senhor, eu vou me submeter a essa direção. Porém, no meio do caminho, no meio do processo, a gente deixa que as preocupações venham nos roubar, querido. E aí, muitas vezes, a gente quer tirar da mão de Deus, daquele que tem sabedoria para tudo, e a gente dá um jeitinho. Quer ver exemplo? Abraão. Abraão está lá com seu filho, o Senhor falou assim, Abraão, eu quero que você ofereça seu filho como sacrifício. Olha só. Abraão, com o filho da promessa, o filho amado que demorou a nascer, nasceu. 100 anos tinha Abraão, finalmente nasceu seu filho. O Senhor falou assim, olha Abraão, eu quero que você entregue o seu filho para mim como sacrifício. Diz a palavra que Abraão vai, chega no topo do monte, chega na entrada do monte. Diz a palavra em Gênesis 22, abre para nós lá.
Gênesis 22, 7, por favor. Diz a palavra que Abraão chega, leva o seu filho. E aí quando chega na hora de entregar, diz a palavra de Deus que aconteceu disso, que provou Deus a Abraão e disse, 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí ele diz assim, então, disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então assim, chegou no momento, o filho, que estava acostumado a fazer sacrifício com o pai, vê que tinha lenha, viu que tinha fogo, mas não tinha o cordeiro. E Abraão fala assim, olha, Deus vai prover para si o cordeiro. Chega lá em cima no monte, diz a palavra que quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, o Senhor fala assim, não faça isso, Abraão. Não entregue o seu filho. E diz a palavra que Deus proveu um cordeiro que estava preso em meio às árvores, e ele sacrificou o cordeiro. Maravilhoso quando a gente vê isso. Só, querido, para que Abraão pudesse ver o milagre da provisão, porque ele falou assim, olha, Deus proverá para si o cordeiro. Ele teve que o quê? Confiar, querido. E confiar, às vezes, vai doer, querido. Eu não estou dizendo que Deus queria sacrificar o filho dele, não. Deus sabia a intenção do coração de Abraão, mas Deus queria provar para Abraão que através da fé ele alcança o sobrenatural. Em Hebreus 11 fala o seguinte, que Abraão, quando ele foi entregar o seu filho, ele estava disposto a sacrificar o seu filho, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. Então, quando Abraão foi entregar o seu filho, ele sabia que mesmo sacrificando, mesmo vendo o filho morrer, ele sabia que Deus proveria. Ali ele estava uma tipificação de Cristo, dizendo assim, é necessário que alguém morra para que haja salvação. E ele estava apontando que nós deveríamos morrer, mas que Deus proveria o que? O cordeiro que é Jesus. Jesus morreria no nosso lugar. Mas ali, Abraão teve que confiar, querido. Ele teve que confiar que Deus proveria para si. E o problema é que Abraão havia entregado o seu caminho ao Senhor. Abraão havia entregado a sua casa e sua família ao Senhor. E quando Deus trouxe uma situação a qual, humanamente falando, ele não sabia como aconteceria, ele decidiu confiar. Diz a palavra de Deus, lá em Marcos 5, fala que Jesus ele entra numa cidade, chega Jairo, que era o principal sacerdote de uma sinagoga, e ele fala assim, olha Senhor, a minha filha está muito doente, por favor vá na minha casa. E aí Jesus prontamente fala, sim, eu irei na sua casa. No caminho ele encontra uma mulher que estava já há 12 anos com fluxo de sangue, ela é curada e tal. Nesse interim de tempo de Jesus curar a mulher de fluxo de sangue e ir para a casa dele, chegam os servos da casa dele e falam assim, olha Jairo, não incomoda mais o mestre, porque sua filha morreu. Jairo foi clamar ao Senhor, Jairo estava entregando o seu caminho ao Senhor, a sua casa, a sua família, e quando ele chega diante de Jesus, as pessoas dizem assim, olha, não adianta mais entregar o seu caminho a Jesus. Não adianta mais você entregar a tua casa a Jesus, por quê? Porque já morreu, o casamento acabou. As finanças acabaram, o amor no casamento morreu, o filho se perdeu, não adianta mais, não incomode mais o mestre. A alegria acabou, a sua vida, desista de tudo. Mas Jesus olha para Jairo e fala assim, olha, crê somente e a sua filha viverá. Jesus fala assim, olha, entrega teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu vou fazer. Jairo naquele momento ele podia dizer, Jesus, olha, eu não quero mais te perturbar, Jesus, olha, infelizmente ela morreu. Não quero te dar trabalho, vai, segue com os seus discípulos para a sua obra, porque para mim o milagre é impossível. Muitas vezes nós fazemos isso, querido, porque a gente até entrega o nosso caminho ao Senhor, mas quando a situação está de um jeito que nós não vemos mais solução, viu, Ana? Quando chega no momento, quando eu acho que não tem mais jeito, eu desisto. Eu falo assim, Jesus, não entra mais porque não tem mais jeito. Entendeu, Clóvis? Tem situação na minha vida que eu até entrego, eu estou entregando Jesus, mas quando chega numa situação que eu não tenho mais o que fazer, eu desisto, eu não confio. Mas o Senhor Jesus fala assim, Jairo, tu entregou o seu caminho, agora confia em mim.
e tu vai ver que a tua filha vai viver. Querido, e quando Jesus entrou na casa daquela menina, todos já choravam, já estavam as mulheres do luto. Naquela época as pessoas pagavam mulheres para prantear os seus mortos. Já tinha um grupo de mulheres ali chorando pela menina. As pessoas de novo falam: Jairo, Jairo, para que está incomodando o mestre? Ela já morreu. Jesus expulsa todo mundo que não era para estar naquele lugar. Querido, tu tem que expulsar gente que está na tua vida, que só está te afundando, querido. Tem gente que até tu entregou teu caminho ao Senhor, tu está andando com Jesus, mas tem pessoas dizendo assim: ó, querido, você até pode ir para a igreja, mas não busque esse milagre, que isso não vai acontecer. Esse daí não, já morreu, já acabou. Esse projeto, esse sonho, isso não vai acontecer, porque não tem mais jeito. Jesus falou assim: não, eu estou aqui, manda esse povo embora. E diz a palavra, quando Jesus chega, a menina está morta na cama. E ele fala uma palavra: talita cumi. Talita cumi, menina, levanta. Levanta, menina. E diz a palavra que a menina levantou, querido. Jesus é poderoso, querido, para fazer o impossível. Querido, o diabo vai sempre colocar pessoas para te direcionar para caminhos onde o milagre não vai acontecer, onde o impossível não vai acontecer, mas você precisa confiar, querido. Para de se preocupar com aquilo que você não tem controle, querido. Muitas vezes, quando a gente não tem mais controle, a gente vê uma situação que, olha, eu não sei mais o que fazer. Que bom, querido, então entrega. É o que o Senhor falou, não só, querido, você não sabe mais o que fazer, entregue e confia. Pastor, mas não está entendendo, não tem mais jeito, acabou, que bom, querido, porque aí não vai ser você, vai ser o Senhor. Não, pastor, não tem mais jeito, morreu, o casamento morreu, os projetos morreram, a empresa morreu, os finanças, o sonho de viver algo diferente morreu, eu não tenho mais desejo de viver isso. Querido, pode ter morrido, mas entregue e confia, que o mais Ele vai fazer, querido. Amém, amados? Aí diz a palavra que quando Jesus entrou, o milagre aconteceu. Querido, muitas vezes a gente quer sentir as coisas. Eu venho na igreja, aí Deus me lança uma palavra, mas não estou sentindo, eu não sinto, eu não sei, acho que não é de Deus. Querido, Deus não chamou você para viver de sentimentos. Deus chamou para viver de fé. Fé não tem a ver com sentimento. Fé tem a ver com o quê? Qual que é a orientação do Senhor? Primeiro, entrega teu caminho. Entregar teu caminho tem a ver com o quê? Com andar com, fazer aquilo que Deus me orienta. Andar no caminho do Senhor significa ouvir a sua palavra, significa ter uma vida de oração, significa ter uma vida de consagração. Então entrega teu caminho primeiro. É decisão. Para Deus fala que poucos são os que escolhem andar nesse caminho. Primeiro tu tem que escolher andar no caminho de Deus, querido. Sair do caminho largo, sair das pessoas que me influenciam a olhar para o caminho largo. A mulher de Ló estava salva e jogou a sua salvação fora, porque ela olhou para o que ela estava deixando para trás, querido. Esquece o teu passado, esquece as coisas que ficaram para trás. Paulo fala, uma coisa eu faço, que esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que é Cristo, querido. Esquece o que ficou para trás, deixa a velha vida, os velhos caminhos. Deixa o caminho largo, deixa a porta larga. Então eu decido, eu escolho andar no caminho estreito. E quando eu decido andar no caminho, o segundo passo é confiar. E querido, a gente vive uma geração hoje dos crentes sentimento. Minha esposa gosta muito de falar que são os crentes viciados em dopamina. Porque se eu vou no culto e não tem aquele louvor que... me ama, Deus me ama. Se eu não choro, se eu não derramo rio de lágrimas no Senhor no altar, eu não senti Deus. Querido, é maravilhoso. Irmãos, eu amo chorar na presença de Deus. Eu amo, irmãos, como eu amo, porque eu sei que Deus fala. Mas, meu querido, se eu for no culto e se eu não chorar, significa que Deus não está naquele lugar, querido? Querido, eu sei que eu tenho que ir. Primeiro, eu sei que eu tenho que ir na casa do Senhor. Meu irmão, eu vou na casa de Deus querendo ou não querendo. Eu preciso, a minha alma necessita. Aí a criança está dodói, ela não quer comer. Querido, uma criança dodói que não come vai morrer. Se chegar um tempo que a criança está tão doente que ela não consegue comer nada, para onde ela vai? Vai para o hospital.
Ela vai tomar alimento intravenoso, não é verdade? Da área da saúde, não é? Uma criança que está doente, não está se alimentando, ela vai comer o quê? Ela vai comer intravenoso, porque vai morrer. Então não tem a ver com querer, tem a ver com necessidade. Eu preciso vir à casa do Senhor. Segundo, eu preciso me alimentar da palavra, querido. Terceiro, eu preciso ter uma vida de oração. Se eu for orar só quando eu sentir vontade, eu não oro nunca. Se eu tiver que vir para a igreja só quando eu sentir vontade, eu não vou vir nunca. Porque estreito é o caminho, difícil acesso é o caminho, a porta é estreita e poucos são os que decidem, os que escolhem permanecer nesse caminho, querido. Não tem a ver com sentimento, não tem a ver com emoção, tem a ver com decisão, tem a ver com entrega, tem a ver com confiar. Ai, pastor, eu não sinto mais vontade de cantar. Querido, eu vou cantar sentindo ou não. Eu não sinto vontade de orar, eu vou orar querendo ou não. Eu não sinto vontade de ler a palavra, eu vou ler querendo ou não. Eu não sinto vontade de vir no culto, eu vou querendo ou não. Por exemplo, hoje é um dia, querido, que olha, se eu não tivesse que pregar, eu ficava em casa dormindo. Ontem eu fui no culto com a minha esposa lá numa mini vigília, cheguei tarde em casa, levantei, fui para o aniversário da minha sogra, de aniversário ali, cheguei em casa ali no capa da gaita, vontade de deitar e dormir. O que eu fiz? Deitei 3h30, levantei ali às 5, pronto para botar roupa para sair. Irmão, cansado, uma vontade de ficar na cama, mas eu decidi, querido, que eu vou confiar no Senhor querendo ou não. Com vontade ou não eu fui, e para variar, peguei meu ninho. Morreu a bateria, aí eu fiz a bobagem de querer eu pegar o carro no arranque, no tranco, e não pegou. Minha rua, uma descidona, desceu. Tive que vir com a mulher lá arrastar meu carro. Deu trabalho, irmão, querendo chegar cedo, cheguei em cima do laço. Aí que a vontade de ficar em casa é maior. Mas, meu querido, eu decidi. Falei, meu irmão, carro pegando ou não, tendo que arrastar carro, eu vou para a casa do Senhor, querido. É uma decisão. Não tem a ver com sentimento. E vou te dizer, querido, quando você decide fazer aquilo que Deus... Chegou lá as pessoas com Jário, morreu, Jário. Morreu, não incomoda mais o chefe, não incomoda mais o mestre, deixa o mestre ir. Eu confio. Eu sou que nem Abraão. Abraão, Deus proverá o cordeiro. Ele sabia que ainda que o cordeiro não viesse, se ele sacrificasse, Deus ia ressuscitar, querido. Morreu o casamento, Deus ressuscita. Morreu as tuas finanças, Deus ressuscita. Morreu a tua fé, Deus ressuscita. Morreu o teu chamado, Deus ressuscita. Não tem nada que Deus não possa mudar, querido. Então, em nome de Jesus, querido, não ande por sentimentos. Ah, não, mas aí eu vou num lugar, vou num lugar diferente, pastor. Eu não vou num lugar. Meu querido, tu vai viver buscando isso. Tu nunca vai encontrar. Porque os caminhos do Senhor é diferente do teu, os pensamentos do Senhor é diferente dos seus. Coloque de pé, querido, eu quero orar com você. Queridos, o que leva... Eu estava ouvindo a mensagem de um amigo meu, a gente fica compartilhando mensagem, né? Pastor Leonardo Sinimbu, que eu amo de coração, o dia ainda vai estar aqui, em nome de Jesus, nesse culto. Ele estava compartilhando do pastor, né, que dizem que é até meio famoso, eu não conhecia antes, que ele foi pego na rua de peruca, do He-Man e de calcinha. Quem viu isso aqui? Quem viu essa famosa? Viu? Quem não viu, não sabe do que eu estou falando. Tu não sabe? Foi pego lá um pastor, já de certa idade, deve ter um pouquinho mais velho que eu. E ele andando na rua, de uma peruca loira, calcinha. Coitada, a esposa estava achando estranho. Pô, minhas calcinhas estão ficando largas. O que está acontecendo com as minhas calcinhas? Era o marido que estava usando na rua. E aí ele foi pego, alguém filmou ele, que ele estava andando de calcinha na rua, fazendo, diz ele, uma investigação. Só que é o seguinte, a investigação já tem mais de 4 fotos aí, momentos diferentes, ele fazendo a investigação. Agora eu te digo, o que leva uma pessoa que é pastor, querido? Prega a palavra. Está vivendo na rua se prostituindo, querido. Sabe o que leva? É o vazio. É o caminho largo, querido. É que em algum momento, querido, ele entregou o caminho, mas ele deixou de confiar no Senhor. E aí quando a gente deixa de confiar,
a gente começa a buscar o quê? Alguma coisa para substituir aquilo que a gente não confia mais. Eu até andava no caminho do Senhor, mas aí de repente no caminho eu perdi algo, porque andar no caminho do Senhor, imagina você andar no caminho difícil, você vai ter que subir montanha, desce montanha, de repente vai ter algo que você vai ter que abrir mão, querido. Tu está levando na mochila coisas ali que não são tão, é importante para você. Imagina, querido, você vai andar vai fazer uma escalada, você vai fazer uma caminhada. Imagina você levar tudo aquilo que você gostaria de levar. Querido, eu ia levar um monte de coisa. De repente eu ia levar meu notebook, querido, mas no meio do caminho você ia ver que aquilo está pesado demais. E você ia ter que abrir mão de coisas que de repente para ti é importante. Mas naquela caminhada aquilo é inútil. Está andando com o notebook no meio do mato, onde não tem nem tomada para carregar, é um peso morto. E Deus fala assim, abre mão. Mas Senhor, eu amo muito o meu notebook, porque nele tem mensagens que eu prego, nele irmão, é importante para ti, mas é inútil nesse momento. E aí às vezes no meio da caminhada você abriu mão de algo que não era importante para Deus, mas era precioso para você, e você se decepcionou. E aquilo fez você o quê? Parar de confiar em Deus e tentar substituir por algo que vai te levar à morte, querido. Eu não sei o que aconteceu com esse pastor, eu tenho certeza que ele era um homem de Deus. Mas em algum momento, no caminho que ele entregou, ele estava andando no caminho com Deus. Ele teve que abrir mão de algo que de repente para ele frustrou, machucou ele. E hoje ele está perdido, querido. Está tentando preencher a vida com algo que ele teve que abrir mão, mas não confiou no Senhor. Então, meu querido, que nesta noite você possa entregar. Escute, Gilson, Deus está te chamando hoje para entregar os teus caminhos, a tua maneira de vida, a teu estilo de vida, a forma que você anda, onde você anda, com quem você anda, ao Senhor. E segundo, Ele está pedindo para você confiar. Confia, querido, confia no processo. Confia, Ritinha, confia no processo, Ritinha. Talvez vai ter momentos que você vai estar na igreja aqui e a tua vontade é, meu Deus, acaba logo esse culto que eu quero ir embora. Eu não estou sentindo nada, querido. Não é por sentimento, querido. É por fé. É fé. Eu queria ver essa igreja hoje, não sei porquê, eu não sei. Eu vou até começar a ligar. Cadê irmão Ramon? Vou puxar a orelha, vou falar nome aqui, ó. Cadê irmão Ramon? Quem mais? Irmão Gilberto. Irmã Cris. Eu até dou um arrego para a Cris, mas vou dar não. É para dar aqui também. Irmã Cris. Quem mais está faltando hoje? Me ajuda aí, irmão. Hã? Quem? Irmão Deno. Neneca. Nenequinha. Josiane. Quem mais? Vou falar, vai ficar registrado ali. Tem mais. A irmã Andréia. Cadê a irmã Andréia? Hã? Quem? Diogo. Irmã Rose. A Camila deveria estar aqui. A Camila queria estar aqui. Irmão, mas assim, ó. Independente do que fez elas não virem, querido, vai ter momentos que o inimigo vai falar assim, ó, fique em casa. Irmãos, tem algum problema ficar domingo em casa? Não! Tem algum problema, olha, o domingo eu vou passar esse domingo com a minha família em casa. Não tem problema, querido. Eu já falei, a gente não tem que ser religioso de achar. Querido, mas a questão é, o que é para você estar na casa do Senhor domingo? Sabe o que é para mim? Para mim é maravilhoso. Para mim, um dia que eu não venha na casa do Senhor, para mim deixa um vazio. Eu fico assim, meu Deus, eu não fui na casa do Senhor, porque eu tenho fome. Nós cantávamos, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Querido, eu tenho uma necessidade de estar nesse lugar, querido. Eu amo. Posso estar cansado, nossa, que cansaço hoje. Mas meu irmão, eu levanto e falo, eu vou. Porque Deus vai falar comigo hoje. E eu vou. Não tem a ver com religiosidade, tem a ver com necessidade, querido. Eu necessito, a minha alma necessita estar nesse lugar. Eu preciso receber das águas que correm. Ai, pastor, mas tu pode fazer isso em casa? Posso, querido. Eu posso abrir o YouTube. Eu posso cantar louvor, eu posso ouvir palavra, mas meu querido, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, Rita, em casa, é a mesma coisa que não é, querido. Eu decido. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a tua igreja hoje, Senhor. Deus, eu sei que é muito fácil falarmos que eu entrego a minha vida a Ti, que eu entrego o meu caminho, que eu confio no Senhor e que todo mais vai me alcançar, mas na prática,
Eu sei que nem sempre é fácil confiar, Deus. É muito fácil eu confiar quando tudo está dando certo. Está tudo dando certo, Senhor, olha. Está tudo conforme eu planejei. As coisas estão acontecendo da maneira que eu planejei. Que coisa boa, Senhor. Mas o difícil é quando as coisas começam a dar errado. Quando as coisas começam a acontecer da forma que eu não planejei. E que eu começo a ficar desesperado. E eu não sei mais o que fazer. Aí é que entra a minha fé em confiar. Porque confiar em Deus é quando tudo está errado. Confiar em Deus é quando tudo está diferente. Confiar em Deus é quando eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais vontade, mas eu continuo te buscando, eu continuo confiando. É quando as pessoas vêm e falam, olha, já morreu, não adianta mais. É quando o sentimento já morreu, o desejo já morreu, mas eu decido permanecer no caminho estreito, eu decido continuar confiando, e aí o mais de Deus me alcança. Deus, em nome de Jesus, eu não sei como está o coração da tua igreja hoje. Eu não sei como está o sentimento. Deus, eu não quero ser guiado por emoções. Eu não quero ser guiado por sentimentos, Deus. Eu não quero ser guiado pelo que os outros falam, mas eu quero ser guiado pelo teu Espírito, pela tua palavra, pela tua presença, Deus. Então, em nome de Jesus, me ajuda a confiar. Coloque essa fé sobrenatural que confia mesmo quando tudo é contrário. Me ajuda a confiar, Senhor, como Abraão fez, sabendo que quando ele subisse no monte, ele ia abrir mão daquilo que ele tinha de mais precioso, que era seu filho, mas ele confiou em ti. Me ajuda a confiar como Jairo confiou, mesmo quando as evidências diziam que sua filha morreu. Está fedendo já, assim como estava lá, como estava ou Lázaro, o pai que já havia morrido de 4 dias, já fedia, e o Senhor falava, tira a pedra, mas eu dizia, não, Senhor, já morreu, meu casamento já morreu, minhas vidas já morreu, eu não tenho mais vontade de viver, eu vou chegar em casa, eu vou tomar 1 quilo de remédio, e eu vou morrer. Eu vou pegar uma arma, eu vou me jogar do viaduto, não tenho mais prazer na minha vida. Mas o Senhor fala, não, eu tenho vida para ti, ainda tem vida aí, não pare, não desista, eu tenho tudo mais para você. O mais de Deus Ele fará. Oh Senhor, nos ajuda a confiar, nos ajuda a ter essa fé, Senhor. Nos ajuda a não ser como a mulher de Ló que estava no caminho, Senhor. A mulher de Ló estava no caminho estreito. Ela estava sendo guiada pelos queridos. A mulher de Ló estava sendo guiada pelo anjo de Deus. O anjo de Deus pegou pela mão e estava dizendo, é aqui o caminho, vem comigo, eu te mostro a direção. Mas na metade do caminho, a sede, a saudade do caminho largo, das coisas do mundo, fez ela voltar para trás e fez ela perder a promessa de Deus. Deus, eu não quero olhar para trás. Oh Senhor, nós não queremos olhar para trás. Deus, a gente não quer voltar à velha vida. Eu não quero voltar para a velha vida. Eu não quero mais desejar a velha vida. Eu não quero sentir saudade das velhas vidas, das coisas velhas. Deus, eu só quero a tua presença, Senhor. Eu só quero a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Não deixa nós sermos guiados por sentimentos, Deus. É maravilhoso sentir tua presença. Deus, é maravilhoso chorar na tua presença. Deus, é maravilhoso ouvir a tua voz, Senhor. É maravilhoso sentir a tua glória. Mas Deus, se por algum momento eu não sentir, eu não ouvir e eu não ver, que eu não venha parar de crer, mas que eu venha permanecer crendo, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, amados. Que o Senhor venha te renovar, querido. Que o Senhor venha fortalecer a tua fé. Que tu venha permanecer entregando os teus caminhos, confiando no Senhor, que no tempo de Deus, querido, na maneira de Deus, na hora de Deus, o mais Ele fará. Ele vai fazer. Meridiano, Ele vai fazer. Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém. Quero apresentar aqui o Nicolas Cage. Está tão lindo o Nicolas Cage. Eu esqueci o nome do seu amigo, é o
Richard Nixon, meu Deus, que só gente chique. É Nicolas Cage, Richard Nixon, que isso, é muito lindo. Eu esqueço o seu nome que é lindo, uma amada. Tessália, sejam bem-vindos, que o Senhor te abençoe, viu? Em nome de Jesus, eu creio que Deus tem coisas novas para vocês. Deus tem um caminho maravilhoso para vocês, viu? Em nome de Jesus, amém? Queridos, quarta-feira, culto de oração, venha, venha, amados. Venha, porque o que vai mudar a tua história é orar, querido, é rasgar teu coração no altar do Senhor. Sexta-feira, célula, eu não pude vir nessa sexta, mas eu fiquei muito feliz. Foi uma bênção aqui, ó. Glória a Deus. Quero orar pelos aniversariantes que tiveram essa semana. Semana que vem a gente vai fazer o bolinho. Eu ia fazer hoje, querido, mas aí deu a pane no carro lá. Então, vamos fazer amanhã. Quero amanhã estar com vocês. Amanhã não, desculpa. Domingo, vamos estar fazendo os aniversariantes. Mas vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Foi o Rafael, foi a minha sogra, foi o Cristiano. Mais alguém fez aniversário esse mês, essa semana? Alguém fez? Aniversário fizeram? Esse mês? Não? Então vem rapidinho, vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, levante suas mãos, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu entrego a vida, Pai, de cada um dos teus filhos, Senhor. Eu entrego a vida, Senhor, da irmã Tânia, Senhor. Que a tua glória, o teu renovo, a tua bênção venha sobre a vida deles, a vida do Cristiano, Senhor. Que tu venha estar renovando o teu chamado, os teus propósitos, Senhor, sobre a vida dele. A vida do Rafa, Senhor, que ele possa estar ouvindo a tua voz. Que ele possa seguir os teus caminhos na vida dele. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, abençoa a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, a igreja diz: parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça e sua proteção. Amém, amados? Glória a Deus. Senhor, nos leva para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada, Senhor. Que os desafios que vierem sobre nossas vidas não venham ser maiores que a tua graça, a tua presença, a tua misericórdia sobre nós. Nos dá da tua paz, nos abençoa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós, para tomar posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, amém. Abraça teu irmão, dá um beijo, dá um cheiro nele.